Olá, pessoal. Esse é mais um episódio do Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema de mudanças climáticas. E para isso, nós trouxemos aqui o Jorge Luiz Mangolini Neves, né, Jorge? Acertei o teu sobrenome. Acertou. Cumprido. A gente vai falar um pouco sobre como a tecnologia pode ajudar a reduzir os impactos das mudanças climáticas. Jorge, muito obrigada, viu, por estar aqui. O Jorge é engenheiro, doutor agrícola, né? E aí é isso. Aí a gente vai desenvolver o tema. Obrigada, viu, Jorge? Bom, na verdade, Anida, eu que agradeço aí, que é uma oportunidade muito boa para falar para um público que eu queira ou não queira, não está muito vinculado à tecnologia, mas é muito bom para dar respaldo para a gente continuar fazendo tecnologia que vai melhorar a vida de todo mundo. Então, quanto mais pessoas souberem do que a gente faz, eu acho que ajuda muito, né, o resultado do que a gente chama de pesquisa e desenvolvimento de máquinas, né? Olha, a minha história é o seguinte, eu venho, né, de engenharia mecânica, inclusive daqui da Baixada, eu mexia com toda a manutenção das linhas férreas, né, e das pontes rolantes de carregador de navio, lá da Cosipa, que hoje é Usiminas, né? Então, nessa parte de manutenção, eu já tinha essa experiência e depois eu fui para a cana, para o interior, trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, porque não tinha nada na colheita de cana, quando ela começa a diminuir o número de trabalhadores manuais, porque não tinha mais mesmo, então começou a mecanização, tanto do preparo de solo, como do plantio, como da colheita de cana. Então, eu fiquei 30 anos, mas especificamente em pesquisa e desenvolvimento, ou seja, a gente era uma época que era muito bom, porque você tinha um problema, uma ideia, desenvolvia, fazia o teste, mas fazia um protótipo físico, ia para campo, dava errado, você ia lá, soldava, picava tudo e voltava. Agora, a gente saiu de lá, eu particularmente fui para o CNPEM, que é uma parte, é um Centro Nacional de Pesquisas, que mexe com um dos laboratórios, são 4, de biorenováveis, e eu mexia com a parte de utilizar a palha da cana, que era um resíduo, que era queimado, e a população odiava aquela queima que tinha que se fazer para colher, porque as máquinas não eram suficientemente boas para colher cana crua, e agora são, com a participação da gente. E a gente estava trabalhando com a palha para ser queimada, a palha de cana, as formas de recolher ela e virar a bioenergia. Só para ter uma ideia, na Guatemala, por exemplo, 30% da matriz energética vem da palha de cana. Então, aqui, por que só ficar no hidráulico? Não tem mais aonde fazer como é que chama? As represas e fugir do óleo, né? dos combustíveis fósseis. Então, a palha poderia ser. A gente trabalhou, quem que pagou isso foi o PNUD, o Banco Mundial e o PNUD, que é das Nações Unidas, porque era bioenergia. Nisso, antes da gente fechar esse projeto, a gente sair de lá, a gente formou essa startup que chama Sofen. E ela só mexe com a parte de prototipagem virtual, que é bem o que o nome fala. Não é muito novo isso, porque a parte da indústria automobilística aqui em cima de São Bernardo já faz, por exemplo, como é que eu vou ficar batendo o carro um no outro para saber qual que é o efeito que dá nas pessoas? É tudo por prototipagem virtual, que na verdade, gente, é simulação computacional, utilizando algoritmos e equações que ficam dentro de umas ferramentas que são softwares, que eles já existem e a gente só usa. O que é novidade? A gente tem que entregar para essas ferramentas que a gente usa a matéria-prima que vai ser trabalhada extremamente caracterizada. E é nisso que a gente é eficiente e é a nossa expertise, a nossa... São os dados que entram nesse software, né, que ela faz todos os cálculos e tudo mais, e depois sai o resultado dizendo, por exemplo, eu quero fazer uma estrutura de um carro ou de uma máquina. Aí eu vou lá e chama cálculo de elementos finitos. Na verdade, eu pego um pedacinho de cada ponto da máquina, infinito mesmo, 1 milímetro,
e junto tudo isso numa máquina e aí começo a dar esforços para ver onde que ela vai quebrar. Agora, imagina fazer o cálculo na mão disso. Só um computador, só um hardware que consegue, porque ele tem muita memória. Então, eu dou os dados de entrada, porém, eu tenho que falar que aço que é, eu tenho que falar que esforço que vai dar, eu tenho que falar onde que ele está passando, os pneus dele são formados do quê. Então, tudo isso é a parte nossa. Da Sofin, por exemplo, que é uma startup, mas não só nós. Só que a gente foi se especializando nessa questão assim... vamos começar a gerar formas de minimizar os efeitos dos gases do efeito estufa. Então, basicamente, a gente está começando a nossa especialidade em ajudar o impacto das mudanças climáticas, reduzindo o quê? Uma coisa bem simples. O GEE, os gases de efeito estufa, que são 3. O CO2, o metano e, finalmente, o mais terrível, que é o óxido nitroso, é o nitrogênio. Então, o que a gente começou a fazer? A gente usa o mesmo devir que a gente tinha, né, na época de estava na indústria privada, era assim, na verdade, o pessoal da igreja entende bem disso, é ver, julgar e agir, que é isso que eles fazem. Né? E depois a gente transformou na indústria no quê? No PDCA, que é o quê? Vê, você julga e você age. Então, tem um problema. Por exemplo, no solo. Eu não quero mais jogar, eu não quero revolver o solo mais, estou falando de agricultura, mas eu vou chegar aqui em Santos. Mas aí, eu só vou fazer aonde que está, eu vou revolver o solo só onde está o suco. Porque quanto mais eu mexo, mais eu libero carbono, o CO2. Então, se eu consigo a minha pegada de carbono, que eles sempre dizem, a minha pegada tem que ser baixa. Então, eu entro fazendo suco e nós fazemos um equipamento melhor, a gente trabalha com o solo. O nosso solo, primeiro, é virtual, só que eu tenho que medir ele. Um dos nossos sócios, né? Hoje ele está no laboratório em Berlim e ele faz esses cálculos utilizando, inclusive, até acelerador, né, de partícula para ver como é que as raízes conseguem se mover dentro do solo. Então, a gente vendo toda essa porosidade, a gente entra com o solo como ele é, a gente entra com a ferramenta sulcando. Esse primeiro momento, a gente conseguiu 40% de redução de consumo de diesel. Só mudando a ferramenta em qualquer tipo de solo, arenoso ou argiloso. E as usinas já estão usando. Nossa, é uma ferramenta simples, que reduziu 40% do trator trabalhando no campo. Um ponto só. Ou seja, eu estou diminuindo o consumo absurdo de CO2. De diesel, que vai ser o quê? CO2. Mas vocês têm que ter um conhecimento profundo, né, da matéria que vocês estão abordando, porque... Porque, de repente, se você entrou com alguma coisa errada, por exemplo, esses softwares que a gente está falando, esses algoritmos, são utilizados, por exemplo, tem várias empresas, a ANSYS, ANSYS é uma das maiores, mas tem o open source, como eu falei, então tem vários softwares, né? Eles foram gerados para quem? Para mineração. Então, eles têm, todos eles têm uma biblioteca de pedrinhas. Por quê? Porque é mineração. Nós tivemos que criar a nossa lista de palha, bagaço, solo dos vários tipos. A gente faz aqui, por exemplo, nós temos que pegar o solo e ir para laboratório. O Luiz, por exemplo, tem o David, que hoje está no Cimatec em Salvador, ele é especialista nisso. A gente faz o solo exatamente como ele é, vê o cisalhamento dele, quando ele se rompe, e você tem que entrar com esses dados. Senão, o computador, que é uma maquininha, ele vai dar um número errado. Computador e aí a gente tem que ver aquilo, e aí ver o que deu. Olha, está funcionando. Por exemplo, nesse caso foi uma enxada rotativa. Deu certo? Vamos fazer ela pequenininha. Aí você faz num ambiente que a gente chama controlado, laboratorinho dentro da fazendinha nossa, né? Aí deu certo, você vai para o campo. Aí você pega usinas parceiras, tal. Nesse caso foi muito bem. Aí um outro caso, CO2, a gente já começou a mexer, né? É claro que como é que a gente ganha? Por exemplo, o Sebrae, ele está sempre junto, mostrando a gente em várias feiras internacionais e nacionais. Qual que é o objetivo deles? Que a gente dê certo. Porque a mortandade de startup é 80% no Brasil, é muito alta. Então, é uma própria meta do próprio Sebrae e da FAPESP, que bancou esse primeiro projeto, de que a gente dê certo. Aí o outro, por exemplo, a gente começou a ver que era um pepino, por exemplo. Qual que é um problema? Resíduos. E começou com os resíduos assim, não dá mais para comprar fertilizante vindo de fora. Porque é uma fortuna,
E aí teve a guerra da Ucrânia contra a Rússia. Inclusive, aí piorou. o óxido nitroso é a daí. utilização... Quando a gente joga o nitrogênio, é excelente, é o melhor. NPK. Lembra quando vocês vão colocar na tua flor lá no apartamento? É NPK. O N, por exemplo, é esse nitrogênio que elas se alimentam e dá, inclusive, a flor. Só que você joga no campo, ele sobe como NO2, o óxido nitroso. E nisso, se você botar um adubo orgânico, por exemplo, né, você pegar um resto de comida da sua casa e jogar, já não tem essa possibilidade. Fazer uma compostagem. Faz uma compostagem. Aí a gente viu que existia o quê? Lodo de esgoto nas cidades. Os dados que eu tenho foi direcionado para Campinas. São 300 toneladas por dia de lodo de esgoto seco. Caramba. E depois mais 700 toneladas de aparo de árvores. A gente juntando os dois e mais resto de feira, a gente conseguia fazer o quê? Fazendo a compostagem, a gente fazia um adubo orgânico, que dava quase 80% da substituição do fertilizante, que é caro, e que não é nitrogênio mais vindo... Isso já está concluído. Já está concluído. Essa pesquisa. Nós fizemos o mesmo sistema, né? A gente tem que entender, analisar todas as características físicas e mecânicas do lodo de esgoto, das aparas de árvores, de vários tipos de árvores. Resto de fruta foi o mais difícil, porque ele é muito disforme. Às vezes tem verdura, às vezes tem... então, a gente teve que fazer muitos testes. Por exemplo, a gente faz testes, a gente chama de ensaio Sharpie, sabe? Quem mexe com aço conhece bastante isso. É como soltar um martelo que bate no elemento, bate numa cenoura e vê qual que é a força que você precisa para romper a cenoura. Mas a cenoura boa, a cenoura já podre. Então, é um trabalho que foi semanas. Claro que a Unicamp teve que entrar no meio colaborar também, era professor. Porque então, você tem que ter um laboratório para testar isso. E não é um laboratório comum, né? Tem que ter uma diversidade grande de possibilidades, máquinas, né? De coisas que a gente pode fazer. E, inclusive, virou muita tese TCC. Imagina, um menino pode pegar lá cebola, sai um TCC. Aí já foi para tese de mestrados de alguns e tese de doutoramento, inclusive. Tem 2 rapazes que fizeram, utilizando a nossa problemática, que eles nem gostam que fala problemática, né? Soluções que a gente tem que dar por aí. E, Jorge, então, todo esse conjunto está dentro de só uma pesquisa, né? Sim. E, Jorge, essa é a tua experiência primeiro no CPEM, com palha, tudo. Foi isso que deu a linha da Sofiem? Foi. Indo para o lado ambiental. Ela vai se formando a hora que a gente foi entendendo como é que era bagaço de cana e palha. Então, a gente foi entendendo o que era isso e teve que caracterizar toda ela e fazer prototipagem com os equipamentos que utilizavam ela, tanto para recolher palha como para queimar palha, fazendo combustão. Vocês fazem também para a criação de equipamentos, de melhora, de produção, né? Vocês têm diversos casos, né? De sucesso. Cases de sucesso. A gente chama... Detesto falar isso. Que foi assim, né? Que nem os causos, né? Na agricultura. Os causos de sucesso. A gente fez, por exemplo, esse do misturador de lodo de esgoto que cheira, a gente reduziu em quase 50% o tempo de compostagem. Ele está na fase final agora, é um projeto PIP-FAPESP, PIP porque é pequena empresa, né? A gente já apresentou ele aqui em Santos, na Federal, no campus Baixada Santista. Já deu claro que tem que ser patenteado. A FAPESP hoje em dia não se preocupa mais em ter participação, mas a gente tem patentes, né, no NPI, e ele já está na fase de construção do elemento final. Não é nem mais maquete, é o final, que a gente vai testar em várias usinas e depois vai trazer para cidades também para começar a bater os resíduos, né? E isso seria muito importante, porque, olha, voltando no resíduo, você reduz o óxido nitroso com adubo orgânico. Agora, imagina aqui para Santos, por exemplo, se você começa a usar, eu sei que Praia Grande tem, mas ainda é feito o revolvimento manual. Uma máquina dessa que não custa muito caro, que é um desenvolvimento por uma startup como a nossa, pode reduzir e fazer com que
todo esse resíduo que tem aí vai para esse mundo de... O jardim da praia, por exemplo, pode ser todo ele adubado com esse adubo orgânico. Todas as hortas da cidade... Que é o maior do mundo, né? Segundo o maior do mundo, do Guinness, né? Então, ele pode ser, inclusive, sustentável, porque ele pode reduzir, como esse misturador ele é mais eficiente, ele é tracionado por um trator, mas ele reduz a pegada porque ele consome menos diesel ou menos CO2 é lançado. Nisso, ele pode usar o adubo que vai dar o quê? Sequestro de carbono. E sequestro de carbono hoje, já, pois é, 1 tonelada de carbonos que é sequestrado por hectare, eu recebo $36. Então, você pode ganhar. E se você não ganhar, você troca com alguém que está queimando combustível no mundo, na China, em qualquer outro lugar. Então, hoje, dá dinheiro, não é mais assim só, olha, eu reduzo o impacto das mudanças climáticas porque eu sequestro carbono, mas também você ganha. Então, é importante. Esse foi um caso que deu certo. A gente está passando agora, quando a gente estava na parte da maquete, brincando com a maquete, que era entre a prototipagem virtual no computador e o componente implemento final, tinha uma maquete pequenininha, do tamanho dessa sala, mais ou menos, que rodava só 2 toneladas de resíduo, para a gente fazer teste em laboratório. O pessoal do peixe, e aqui em Santos tem bastante, chegou lá e falou assim, gente, eu faço compostagem na mão, vocês podem emprestar, já que é da FAPESP isso? Eu falei assim, claro. Aí ele falou assim, vamos abrir, a Unesp de Jaboticabal falou assim, vamos abrir um projeto para compostar resíduo de peixe. Eles não falam peixe que eles não gostam, eles falam de aquicultura, porque não é só peixe, é crustáceo. Agora imagina para Santos, a região, a Ilha de Ana, por exemplo. Você vai lá, você pega todo aquele conjunto, você faz um adubo de altíssimo valor agregado. Só para ter uma ideia, a Unesp de Jaboticabal está fazendo a compostagem com esse pequenininho, batendo lá, por exemplo, um quilo que eles gastam, acho que R$2 para fazer, eles estão vendendo lá em Jaboticabal a R$8. Já deu 12 bolsas de mestrado, imagina? Só com esse ganho residual. E as meninas que trabalham dentro da faculdade. Então, imagina quando isso daí for para o campo, né? Para o mercado, na verdade. Sim, para o mercado, né? Porque então, a pesquisa... É outro projeto também que a gente abriu e está mexendo agora com reduzindo a pegada de carbono e trabalhando com os caras do peixe, da agricultura, né? Sim. Isso foi uma vantagem. A outra coisa foi misturar palha e bagaço, né? Que são 2 resíduos da indústria, de cana, por exemplo, e fazer com que isso seja queimado e reduz 30% o consumo de bagaço. Ou seja, outra questão de reduzir a pegada do metano, né? Que é o segundo mais perigoso dos 3 E essa gases. queima não é prejudicial, essa queima? Ela é controlada, né? E a gente está fazendo esse trabalho com as usinas de açúcar e álcool. E mais que isso agora, a gente vai começar a misturar os resíduos de fornalha no conjunto de resíduo que sobra da torta de filtro, de várias coisas. Por exemplo, você faz garapa e sobra um resíduo lá. Esse resíduo a gente chama torta de filtro nas usinas. Você junta ele com as fuligens de caldeira, que é meio cancerígeno, você consegue fazer com que isso daí seja um produto de altíssima qualidade, sabe, para botar no campo. E substituir o tal do fertilizante mineral, que é uma fortuna e que é importado. Que é importado. Então, agora, esses Jorge, são alguns casos. Deixa eu perguntar, né? Aqui você estava falando, por exemplo, tem a atuação da FAPESP, né? A FAPESP está bancando. Você acha que as empresas privadas, elas investem em pesquisa, em tecnologia? Porque para elas, o investimento, às vezes, no começo, ele é grande, né? Certa... Mas depois ele vai se pagando, na verdade, né? Vai. E a economia é grande. Você acha que elas têm interesse assim, em investir nisso? Eu acho que tem. Agora, no Brasil, é muito pequeno, porque custa caro fazer pesquisa, né? Então, de todas elas, as que são, na verdade, as que são ligadas às universidades, que têm mais condição de fazer pela estrutura que está em volta, e mais ainda com os órgãos de pesquisa, tipo Embrapa. Você tem que estar colado, porque
não é só ter a vontade de fazer pesquisa, tem também a capacidade humana, né? O capital humano, que é um pessoal que tem mestrado, doutorado e foi formando para isso, e nas indústrias esse pessoal não está lá, não está presente lá. Então, é muito importante que tenha essa fusão entre eles e a gente. Agora, o Brasil ainda está muito atrasado nisso, porque ela não percebeu a vantagem que tem. A FAPESP é um órgão que tenta mostrar isso para a indústria. Porque quando você dá uma olhada, por exemplo, na Coreia do Sul, e não estou nem falando que você não precisa dar uma olhada na história para trás, mas os caras estavam, que nem o Japão, 3% do PIB botando em pesquisa e desenvolvimento. É só dar uma olhada na produção tecnológica da Coreia do Sul, um gráfico que dá, hoje em dia está em terceiro lugar, só está atrás da China e do Japão. E foi por causa de quem? Porque a indústria privada que bancou. Da mesma forma que aconteceu na Alemanha, que agora está um pouco mais devagar. Então, o Brasil tem que ver isso, e as empresas privadas têm que começar a ver. E claro que é importante isso, porque o retorno que dá, quando a gente fazia na cana, por exemplo, pesquisa, e era pago por órgãos, associações dos próprios fornecedores de cana e de usina. Por exemplo, um equipamento chegou a pagar 2 usinas num ano. Só para você ter uma ideia, por exemplo, quando você colhe cana, entra muito resíduo. O resíduo que entra, por exemplo, a terra, quando você está colhendo cana, cada 1% de terra que entra, eu falo em 10 quilos de terra que entra dentro da usina, corresponde a $0,6 por tonelada de cana perdido, de desgaste nos equipamentos. Então, a usina média que tem 3 milhões, nós estamos falando de quase $1,5 milhão por ano que é perdido. Então, precisa resolver isso. E você faz isso como? Só com tecnologia. Para resolver a questão do segmento do corte de base. Isso a gente está fazendo, mas porque a gente estava fazendo através de pesquisa gerada lá atrás na faculdade. Então, a gente também mexe com essa parte. Porém, a empresa privada precisa estar chegando mais próxima e olhando no mercado mundial como é que os outros países fazem, né? Então, a gente tem que seguir essa linha. Mas já está começando a melhorar. Eles estão percebendo que se não for feito aqui, principalmente algumas coisas que não existem lá fora, cana, por exemplo, e quando eu estou falando assim, nossa, parece, vocês estão falando de resíduo. Todo mundo tem resíduo, mas esse resíduo aqui é diferente do de lá. E eles não vão pesquisar. E quando vem máquinas que não tem nada a ver com as nossas necessidades aqui. Então, a indústria nacional vai ter que perceber que ela vai ter que investir, e está vindo. E claro que a FAPESP está puxando, né? E está mostrando isso, está conseguindo acelerar esse processo. Esse exemplo que você deu da guerra da Ucrânia foi né? Pois é. De fertilizante, e aí aumenta, e aí você fica vendido no negócio, tem que pagar. O fertilizante, aonde que está o fertilizante? Está tudo lá, eu fico sem. Então, não tem alternativa. Isso é um exemplo, tem vários, né? Que é você, por exemplo, se acontecer alguma coisa com chip, então nem... Você fica totalmente fora, você fica parado. Na pandemia ficou muito claro, né? Quando todas as indústrias de São Bernardo ficaram sem chip para tocar os carros, a produção com aquele monte de carro tudo parado. Então, a gente tem que ter tecnologia, porque conhecimento hoje é liberdade, né? Liberdade é poder, sabe? Verdade. Então, a questão de você ter o conhecimento, quem mais percebeu isso, a gente sabe que foi a China, né? O tanto que ela deu uma avançada em 1990, o que era a China? Então, ela começou a forçar todo mundo dentro da escola, estudando mesmo, porque a gente precisa desse capital. Você tem que ver a dificuldade para a gente conseguir alguém para entrar na nossa startup, que é tão pequena, né? Uma dificuldade imensa. A gente agora emprestou até 2 sócios, né, para entrar em pesquisa, porque não tem. Então, acaba sendo... essa formação extremamente aleatória, né? Alguns alunos que se interessam lá dentro da universidade ainda, e aí vão avançando com a pesquisa e transformam isso em algum negócio que dá certo, né? Então, essa questão, por exemplo, que eu falo assim de prototipagem virtual e simulação, de tudo, né? De tudo que a gente fala, por exemplo, lá no CNPEM, são pouquíssimas pessoas que elas fazem simulação de enzimas. Por exemplo, se você me perguntar assim, né? Por que você está querendo colher palha? Eu falo assim, por palha de cana, né? Porque por uma questão muito simples.
um hectare é um campo de futebol, um quarteirão quadrado. Ele produz 85 litros de álcool, né? Pela cana que tem ali, 100 toneladas por hectare. Se eu pegar a palha, em vez de queimar, e eu quebrar a estrutura da palha, da celulose dela, eu produzo o dobro. 190 litros por hectare. E como que eu quebro isso? Através de umas enzimas. Essas enzimas estão sendo estudadas. Eu sei que a última que o pessoal estava estudando era do panda. Por exemplo, como é que o panda consegue quebrar as moléculas do bambu, que é dificílima, né? Então, eles estavam estudando e conseguiram alguma coisa, já estava conseguindo. Só que eles ficam testando da mesma forma que eu faço com máquina, eles ficam com as moléculas. Essa molécula aqui, virtualmente, pode ser desse jeito. Vamos ver se existe mesmo? Aí vai lá. Só que do panda estava difícil. Como é que você vai conseguir uma amostra do estômago do panda? Né? Então, existe essa possibilidade, né, de fazer por simulação. Eu nem falo muito isso, porque nós também, ainda é um caso de sucesso, que eu não posso nem falar porque a empresa está meio fechada, mas a gente entrou também nas ciências biomédicas, né? Que é o pessoal muito legal. Avançado, por exemplo. Tem várias áreas, né? Prototipagem pode ser para você, tudo que você pode mexer. Pesquisa, né? Pode... Agora, em especial nessa questão que a gente está, assim, de reduzir a emissão de carbono, né? Então, por exemplo, e tentar substituir o que tem aí de combustível fóssil por alguma coisa natural. A gente entrou nas colheitas de coisas estranhas. Nós estamos hoje mexendo com macaúba, mas a gente também foi com a palma oil, que é aquele dendê que a gente tem no Nordeste. Sim. Então, é uma produção altíssima de óleo de dendê. E a gente fez uma colhedora, ganhamos um prêmio agora em Singapura. Em Singapura, né? E o pessoal da Índia vai fazer. Foi isso, nosso. Foi sobre palma então, a de gente dendê. está colhendo de uma forma de que você vai transformar essas palmas num combustível e num óleo de avião, num querosene de avião. Então, é um negócio assim que você substitui o que vem lá do solo, de petróleo. Você está substituindo por uma coisa, eles chamam de óleos finos, né? Dela e da macaúba. Então, são coisas que a gente está entrando e que você tem que fazer como toda a simulação virtual, e você tem que conhecer por exemplo, quem conhece macaúba e quem conhece o dendê, saber qual é o coeficiente de rompimento dele, quais são as características mecânicas de eu conseguir quebrar a casca. Isso daí a gente tem que fazer e é tudo em laboratório. É nisso que nós da Sofin acabamos sendo, como é que chama? Expertise, né? Caracterizar esse material, porque se você não caracterizou, não adianta entrar nos cálculos, nos softwares, né? Nas ferramentas de cálculo, que não vai sair nada lá depois. Sim, os dados que alimentam o software têm que ser confiáveis. Para ter um resultado confiável, porque senão não vai sair nada, né? Porque a máquina não... que nem tem uma Aberdeen, né? Que é uma consultoria alemã. Ela fala que você consegue reduzir a concepção de qualquer projeto de máquina e de processo, através de prototipagem virtual ou simulação computacional, em quase 100 vezes. Porém, os dados de entrada têm que estar absolutamente conhecidos. Porque ele vai utilizar, porque senão ele joga lá... Vai ser uma coisa que não vai dar certo. Entra, sai lixo. Sai lixo, é isso mesmo. Então, são coisas que a gente vai mexendo, né? E, Jorge, deixa eu te falar uma coisa. Você colocou a possibilidade de utilização de adubo aqui nos nossos jardins, né? O resto de feira, lodo de esgoto. Isso daqui toda a cidade tem, né? Tem. Seria aplicável em qualquer cidade. Aqui, principalmente, tem esse jardim e tal. Esse estudo desses componentes químicos, né, essas transformações, tem alguma outra aplicação que a Sofin poderia fazer, ajudar aqui na cidade? Na cidade, a gente podia mexer com isso, né? Isso, como a gente está fazendo para Campinas, é exatamente a mesma coisa. Porque a Baixada tem 2 milhões e só a cidade de Campinas tem 1,5 milhão de pessoas. Então, é quase que a mesma produção. Daria para fazer isso, mas agora a gente pega uma coisa muito específica daqui, extremamente específica, por exemplo, a cava
subaquática. Por exemplo, como é que aquilo está fazendo? Seria um case, um caso muito interessante para a prototipagem Mas específica. acho que eles não querem saber o que é que tem. Então, mas olha, eu estava conversando com o pessoal antes de vir para cá, o pessoal da USP, por exemplo, está muito interessado e eles estão começando a tentar entender, por exemplo, a cava foi formada, não me interessa se foi por escavação ou não sei o quê, mas pode ter muito material tóxico lá embaixo. Tem, né? E quais que são que estão lá embaixo? Então, a gente pode ver se ele vai desmoronar ou não, a gente pode fazer uma avaliação por CFD, por exemplo, fluido dinâmica computacional. É uma das ferramentas que a gente usa. Mas, somado com isso, eu tinha falado no comecinho o elemento finito, que eu te falei assim, para calcular, por exemplo, navio, a gente faz por elemento finito, tudo pequenininho, né? E calcula um navio grandão e vê se pesa. Agora tem elemento discreto, que ele faz o material a granel. Por exemplo, eu vou trabalhar com adubo, com grãos, ele consegue fazer, se eu der todas as características, ele transforma o material a granel, por exemplo, num silo que tem ali no porto, ou a própria água, o próprio resíduo que está lá embaixo, eu posso fazer a característica, a modelagem dele e avaliar para onde vai com a maré, sabe? A maré... eu Mas tenho água, tudo. Teria que ter uma amostra daquilo. Né? Teria que ter a amostra da água também. Lá essa embaixo, é mais fácil, lá embaixo. Dentro, fora, sei lá. E a gente, por exemplo, vamos botar lá, aí botar um pouquinho... eu pensei numa outra coisa quando eu cheguei aqui em Santos, que teve aquele problema da Vila Socorro, foi terrível, quando explodiu o tanque, pegou fogo. A gente pode muito bem fazer um vazamento, por exemplo, lá na Vila Socorro, se existisse outro, de óleo para onde ele vai com a maré. Daria para estancar antes de chegar através de prototipagem virtual e de simulação. Né? Eu posso fazer em tempo real isso e conseguir estancar. Da mesma forma da cava que a gente estava falando, por exemplo, ver para onde isso daí vai, que tamanho que ele vai, eu tenho que ter o material que não é muito difícil, areia, o fundo, os resíduos, para onde eles vão. E aí com a maré, né, eu já tenho os cálculos, o pessoal usa muito isso já só para ver a abordagem de navios no porto, eles têm que ver a maré. Então ele me fala esses dados, eu entro nesse software de DEM, de elemento discreto, e ele faz toda a movimentação, eu sei para onde vai isso. E aí se eu sei para onde vai, eu sei como estancar. Um desastre ambiental que pode ocorrer, seria um dos dados que dá para fazer aqui, né? A outra seria essa questão do lodo de esgoto. E uma coisa que a turma está usando muito, né, que eu lembrei agora, é com pessoas, sabe? Por exemplo, hoje em dia Santos está complicado. Diz que é 1,2 pessoas por carro. Ele pode fazer por processo. Você tem as vias e você faz toda a logística com ele flutuando, sabe? Em simulação. É muito legal. Quem está mexendo com isso é o pessoal de logística. Flutuando a população? A população, os carros, os ônibus, o VLT, você faz tudo ao mesmo tempo, e só que você tem que fazer quais os dados de entrada nesse caso? Tempo. Pega essa moçada que estuda aí, vai lá e fica vendo. A Conselheiro com a Francisca Glicério. Quantas pessoas passam e que horas? Fica uma turma lá pegando. Antigamente não aconteceu isso, da Thelma pegar chegou em todos os canais e deu descarga com corante para ver se ia para o canal ou não. E pegou estudantada para fazer isso lá naquela época, né? Faz isso, aí você tem todos os dados de entrada de como que a população está se movimentando. Você consegue fazer uma rede de tráfego sem nenhum problema de obstrução. É muito legal isso. E é com simulação. E aí você fica estudando, nós dois aqui ficamos estudando, dá para mudar, vamos alterar a Campos Melo, o VLT está passando ali, dá um jeito do fluxo mudar. A turma está falando que em Nova York o pessoal faz em tempo real a mudança dos sinais, eles alteram, né? Porque na hora do almoço é diferente de 6 da tarde. Então, aí diminui, quando é que fala que o custo do Brasil está? Uma pessoa em São Paulo perde 2 horas de manhã e 2 horas à tarde. Imagina quanto custa isso para o país, né? E só em queima de... Aí vamos de novo para os gases, né? CO2 e a pegada de carbono é absurdamente grande. Então, tem coisas que, olha, só aí batendo um papo, tem 3 coisas muito legais que a gente pode fazer. Muito importantes, né? Muito importantes. Agora, eu imagino só um comentário aqui, né? Numa cidade que está querendo colocar um incinerador... Aí é problema. Né?
A gente Então, pode... qual é a prioridade que o governo o governo municipal dá? Se é para a saúde da população ou é para o, né, pro lucro das empresas e tudo mais. Então, eu acho que a gente pode ajudar muito nesse caso, em especial, né, com a questão assim da eficiência, se é eficiente ou não. Por exemplo, eu posso fazer a combustão por simulação, porque eu já faço isso com palha e bagaço nas caldeiras. Sim. Qual que é a mistura ideal para dar melhor regulagem nas caldeiras? Se eles estão queimando, incinerando, primeiro que tem que ver, que parece que o Japão e a Alemanha não existe mais, né? Então é um negócio extremamente ultrapassado. Discutir isso, mas vamos supor que a gente chegue e fale assim, ó, além de ser ultrapassado, a queima é ruim. Por causa do quê? Porque é ineficiente. É ineficiente por causa disso. Vai dar uma queima de tanto, e se depende do material que você está colocando, a gente pode fazer a caracterização dela. Você entra lá, um material úmido, a eficiência cai lá embaixo. Aí você vai precisar do quê? Pegar energia para energia. Era para gerar energia, você acaba pegando energia para aumentar a queima. Então, o que poderia ajudar está piorando. Isso a simulação pode ajudar. Os caras decidirem, olha, não entra nessa incineração por causa disso, disso, isso. Essa é a questão técnica. Agora, a questão política não dá para resolver. É outra, né? Qual a emissão, né? Dos gases poluentes, né? Que tem, é impressionante. Quanto que isso daí vai dar em dinheiro por exemplo, a gente sabe hoje que o pessoal que fuma, né? Parece que são bilhões, né, de custo para o SUS. E imagina essa poluição, o que vai dar sabe assim, a energia melhorou, mas de repente a parte de saúde, todo esse ganho que teve aqui, a população ficou totalmente doente e gastou uma fortuna com o SUS. E a gente pode chegar e falar assim, olha, não é eficiente, não faça isso que... Os ambientalistas dizem, né, que essa cava subaquática não é apropriada, ela não foi feita com a melhor tecnologia que existe para reter esses metais pesados que existem dentro dela, né? Porque é fruto da dragagem. Então, a dragagem revolve toda aquela areia que estava todo com metal pesado, né? Os metais. E ali o invólucro, né, da cava não é apropriado, né? Passa. E até a tecnologia poderia ajudar muito para dizer, olha, só para dar olha, só um exemplo, eu vou dar. O Rio Hudson em Nova York, né? Eles começaram a fazer uma certa dragagem e de repente perceberam que em frente tinha duas indústrias famosíssimas que no fim a gente vai saber quem que é. Em 1780 começaram a jogar, sabe esses transformadores lá no rio. Aquilo abre. Nossa. E é altamente cancerígeno. Foi um problema seríssimo. E eles fizeram, por simulação, para onde que essa coisa ia. As duas empresas, hoje em dia, são riquíssimas, tiveram que ir lá, drenar tudo e tirar tudo. E a mesma coisa no rio na Suíça. O Reno. Tiveram que filtrar ele inteirinho, mas primeiro mostrar o que estava acontecendo, né? Então, não pode se fazer uma coisa dessa assim, vai jogar para a geração futura um problemão, assim, sabe? De saúde, ambiental, de tudo, né? De tudo. A gente fez algumas séries, né? A anterior que foi publicada, que foi ao ar, foi a questão jurídica dessa... possibilidade. Dessas possibilidades todas, né? Então, a gente percebe... E a anterior ainda fala... não sei se foi o Jeffrey falando da dragagem, né, que vai aumentando, né, o espaço, né, o volume, né, de água que entra e de água que sai. E aquilo vai comendo, na verdade, a areia que existe da praia, né? E vai desmoronando tudo, vai, né? Desmoronando, isso. É interessante porque a gente tem que... um dado que a gente estava... avaliando a tecnologia junto com o jurídico que você está falando. Olha na minha área o que aconteceu. Sim. Por exemplo, a gente fala assim, né? Tem simulação e o futuro dela vai ser com IA, com inteligência artificial. Vai acontecer isso, tal. Mas antes, a gente chama de agricultura de precisão, que a gente também está.
Então, eu estava muito na cana. E aí começaram a surgir quem? As máquinas autônomas. E aí vamos, no 10º encontro lá de Ribeirão Preto, a gente falou, a gente já fez algumas tentativas. Esse primeiro você faz as possibilidades, tudo no virtual ainda. Aí chegou um pessoal de Iowa, e estava já dois robôs que estavam fazendo a pulverização de laranja. É altamente poluente, muitos operadores estão com problema de cancerígeno até hoje. Então é imprescindível que seja feito por robô. Fizeram o robô, só que de repente um dos robôs, que era tocado por celular, me passa na cerca e bate numa torre de alta tensão, ela cai e Des Moines, que é a capital, ficou 3 dias sem luz. Não. De quem é a culpa? A culpa é da empresa, a grande empresa produtora de trator, do fazendeiro, o jurídico. Para onde foi? Primeiro impasse da tecnologia com a questão jurídica. Quem é o culpado? Era o operador que estava lá na fazenda com o celular tentando monitorar aquele robô e não sei o quê. Então, é um negócio que é complicado, né? A gente tem que ver e vai ter que estar casado. Eu nunca imaginei que eu ia mexer com a questão jurídica nessa parte de tecnologia, mas tem tudo a ver. Tudo a e a hora ver. que entra na parte médica, então piorou. Nossa, piorou. Pior. E eu acho que vocês estão começando a ir para a parte médica, né? Por exemplo, tem tudo ampliando, a ver. Né? Por exemplo, a gente tem, vou falar assim de cliente, claro que eles estão juntos, né? Por exemplo, para você fazer a asepsia de um implante. Por exemplo, a gente vai começar com o implante do menisco. Então, você tem que saber como é que o menisco como é que ele funciona, como é que o tungstênio que é dele. E primeiro você faz uma revisão bibliográfica, né? Para ver se tem coisas já, por exemplo, aí tem que ter uma avaliação da carne humana, que você vai fazer uma simulação de tudo isso. Mas, se der certo e a gente fizer a asepsia disso da forma que a gente está imaginando, primeiro que vai reduzir uma matança terrível de hamster, porque hoje em dia eles fazem esse tipo de pesquisa utilizando, que já está um problemão, a questão ética está pegando no pé. E 2, que a gente pode fazer, por exemplo, a fêmur, e aí vai para tudo, né? Por exemplo, a válvula, por exemplo, a gente sabe uma coisa que as válvulas que estão fazendo hoje em dia, parece que o tecido melhor é aquela borracha de seringueira, né, natural, e misturado com alguma coisa do porco, mas se você ficar de ponta cabeça, ela não volta, ela está desbalanceada, é que nem balancear carro, sabe? Você tem que fazer, e você faz por simulação isso, você faz todos os cálculos, só que você tem que ter esses dados na mão, e tem que ter... a gente não começou ainda, mas o menino lá que está fazendo a revisão bibliográfica primeiro, tem muito material, porque eu não sabia também, a parte médica é a que mais publica no mundo, que mais tem, que tem inclusive verba dos governos e tal, eu não sabia, acho que cada 10 trabalhos publicados, 5 ou 6 são da área médica, né? Então, essa área é muito, assim... É um futuro muito grande que vai ter. Porém, a questão jurídica aí é assim. No fundo, a gente tem que estudar junto com o advogado, junto, para saber para onde vai. Então, é muito mais complicado do que resolver as questões climáticas, que parecia um monstro, mas perto dessa questão humana é muito mais complicado. A simulação pode estar envolvida em todas as questões, porém... ainda é melhor nessa questão da sustentabilidade que a gente consegue resolver. E sempre naquela batida, sabe? Vamos modelar toda a matéria-prima que a gente está mexendo, qualquer coisa, né? Que por exemplo, a gente vai mexer com sisal agora, sisal nós temos que conhecer, e ninguém conhece. Sim. O duro, e é bom, né? É duro e é bom, porque não tem ninguém mexendo com isso, a gente mexe com algumas coisas que no mundo não tem. Então, não tem ninguém pesquisando. Então, você faz uma revisão bibliográfica, você faz a modelagem da matéria-prima, a única coisa que tem em todo mundo são as ferramentas, que no fundo são a matemática envolvida, né? Ela tem 3 ou 4 fabricantes que fazem, mas não é difícil, porque hoje tem fonte aberta, e a moçada está fazendo muita ferramenta que é muito boa. E depois, no final, a gente montar umas maquetezinhas, que fica muito mais barato, e depois um equipamento grande, para tudo.
né? Para tudo, acho que dá para fazer. E o bom é que é barato e dá para fazer em casa, né? Dá para fazer... você só precisa de um computador, que o Glauber falava, né? Só precisa de uma câmera, de uma ideia. Hoje você precisa de um notebook, se daqui a pouco o celular está dando para fazer tudo isso, porque a capacidade está muito grande, né? E um problema. Uma solução a gente tem. E nós estamos assim, sabe? E... o boi é bravo, mas não é muito. Mas sabe o que eu acho muito interessante e realmente muito bom? Que é uma startup, mas não é uma startup buscando lucro, só lucro. Vou inventar um monte de coisa para vender e para lucrar, né? As coisas que saem dela, né? Os produtos são para, por exemplo, reduzir a emissão de carbono, são para aumentar uma produtividade, mas que não vai poluir mais, é para mudar a matriz energética, é para tornar as coisas mais saudáveis, né? Digamos assim, eu acho que isso é importante. A gente estava conversando internamente, talvez tem muito da origem das pessoas que estão envolvidas, né? É muita gente de pesquisa, e acaba sendo assim, a sobrevivência acaba ficando lá no final. É como se fosse uma coisa natural, vai acontecer. A gente vai vender e vai suprir, porque a gente precisa pagar essa conta, né? Sim. Então, por enquanto, tem 2 projetos, que é a FAPESP, na verdade somos nós que estamos pagando, né, a pesquisa, e daqui a pouco vai ficar um moto contínuo, vai começar a entrar. Como é que a turma aí a turma do empreendedorismo chama? Você tem que ter sempre uma vaca leiteira para continuar saindo as grandes ideias e tal. A vaca leiteira vai ser, por exemplo, um misturador de resíduo. Vai vendendo e o que vai tirando dali, a gente vai colocando para pesquisar mais, para ser ter mais novidades, né? A gente surgiu agora, né, uma coisa tão interessante, porque o pessoal do Uruguai, do Paraguai e da Argentina já está liberada, né, a cannabis sativa, né? E eles estão fazendo como é que chama? Um óleo lá, que é bom para a saúde e tudo mais. E os caras estavam querendo mecanizar isso daí. Aqui no Brasil, parece que logo vai estar a questão jurídica, né? Vai estar em aberto isso, para ser medicinal. O cânhamo, né? Até se chama produção de cânhamo industrial. O pessoal pediu, a gente vai fazer. Só que é o seguinte, como é que nós vamos fazer? Eles pediram assim, a gente queria colher essa cannabis sativa e separar o caule e as folhas em 3 coisas. A gente já fez para fumo isso. E as flores. Eu falei assim, a princípio não, porque a gente vai ter que saber esse material. Olha que engraçado, né? Quem imaginava isso, que a gente ia caracterizar a planta cânhamo para fazer uma colhedora que colhesse essa e separasse. Então a gente está fazendo ela só para colher tudo e guardar em fardo, e depois a parte industrial vai fazer. É um negócio inusitado, que a gente nem imaginava que esse pessoal estava... hoje faz tudo plantio, tudo manual. Um absurdo isso. Que teria uma possibilidade de a gente botar algum pouco de tecnologia para eles, né? Só que para fazer a prototipagem nós vamos ter que entender disso e vai ser esquisitíssimo. Não vai poder ser aqui, né? Porque nós vamos ter que ter isso para pelo menos ter um material para fazer as pesquisas, né? Então é um negócio assim que a gente está entrando em tudo quanto é campo. E voltando à tua pergunta, né, original, que você falou assim, como 2 ou são 3 aposentados, ficou mais assim como, sabe, uma coisa muito prazerosa fazer essa coisa, porque acaba tendo, no final, alguma descoberta. Então, é muito prazeroso. Muito mais do que o lucro que pode advir disso. E a gente não está tão interessado. A moçada nova, sim, que já teve filho e tal. Então, é um negócio assim, para manter a sobrevivência de um lugar prazeroso, é uma coisa que está dando certo. Todo mundo quer, né? Trabalhar no que quer, no que gosta. E quando a gente mexe com a questão assim de ambiental, é uma questão que há tempos atrás era vinculado a custo. E hoje em dia não, porque você tem que resolver isso, não só porque a CETESB está em cima, mas porque também as coisas que você está produzindo, se você tiver alguma deixa, não vende nada internacional. Né? A gente vê aí muito, por exemplo, olha, eu estou mexendo com
dependendo de, dar um exemplo assim, de carne de frango, né? Se tiver alguma coisa que estiver utilizando, sei lá, trabalho escravo, criança de 14 anos trabalhando, pronto, já não vende mais lá fora. A mesma coisa que a gente está falando de qualquer tipo de produto que a gente vai, que eles preferem, sabe? Vai colher manual? Não, vou fazer uma máquina porque é um trabalho medieval, pô, né? Dependendo do sisal, por exemplo. O sisal, quem cortava era criança de 14, de 15 anos, ficava cortando lá no Nordeste e perdia o braço quando ia, sabe? É um negócio absurdo que a gente vai lá e faz uma colhedora, fizemos uma, que foi feita para palma, está servindo para o sisal, e a forrageira que além de ser, chama, como é que chama? Forrageira, palma forrageira, que é para que foi até um caso de sucessos nossos, que eu estava quase que esquecendo, que é assim, é uma palma, sabe aquelas raquetonas, tudo cheio de espinho, que todo mundo tem aqui, sei, bonitinho, mas lá no Nordeste, aquilo lá serve para alimentar gado, que eles misturam 80% daquilo, põem um pouco de bagaço de cana e o gado come. Pô, só no Sergipe e no sul da Paraíba são 16 mil famílias leiteiras. Aí o pessoal do Senado, a Conferência Nacional de Agricultura e Pecuária, junto com o Serviço Nacional de Aprendizagem, assim, a gente tem um dinheiro do BNDES. Vocês não querem fazer uma colhedora? Fizemos. Os caras lá, porque eles não têm não tem como colher manual isso. Então, a gente fez a palma, a gente não fez a prototipagem ainda, porque nós temos que ter palma, nós vamos ver as características dela e aí fazer uma colhedora não mais adaptada. Mas os caras estão... vai resolver para 16 mil famílias. Imagina o que é isso? E os caras ficam no campo. Você retém eles no campo. Existe prazer melhor do que esse? Vai dar resultado isso? Provavelmente, essa colhedora de palma vai ficar no preço, assim, 5%, 10% a mais de lucro para se pagar, né? Para dar nota fiscal. Agora, o pessoal não vai ter dinheiro para bancar isso. Então, é o nome. A gente fez um negócio muito legal, viu, na pandemia. Um menino estava lá, um dos dois, né? Pô, porque nós fomos tudo para casa, a gente estava no CNP, falou assim, pô, esse respirador nós conseguimos fazer. Então, tem uma técnica, que é uma das ferramentas que chama MDB, que é Mod Body Dynamics Body, né? Que é corpos dinâmicos, né? Na verdade, quando você faz engenharia, é uma das matérias, só que agora está totalmente computacionada, então fica mais fácil, né? A pessoa fez um respirador fantástico e botou no ar free, né? Assim, grátis, né? Um respirador mecânico, muito bem feito, sabe? E aí uma empresa ligou, olha, vocês vão cobrar patente? Eu falei, claro que não, usa. A gente nem sabe se fizeram, né? A gente botou a moçada lá, sabe? Vamos fazer, vamos ajudar, o pepino a gente tem essa engenharia aí. Foi uma das coisas que saíram assim, e que você vê que é por prazer mesmo, que está todo mundo lá. Então, e ajudar, negócio... né? E transformar o ambiente, as coisas, fácil, as pessoas, né? Mais fácil, melhor, né? Para todo mundo. Muito bom. E me diz uma coisa, o que é Sofien? Então, Sofien, a gente... Sofien, vocês falam? A gente fala Sofien só por causa do engenharia, né? E aí a gente pôs o Sofia, que é sabedoria do grego, que é assim, se você fizer engenharia com sabedoria, você vai conseguir resolver um monte de problema que tem aí, porque ainda não tem solução. Então, essa que é a ideia, né? E aí, o desenho assim, o nosso logotipo, né? Logotipo, é uma árvore, na verdade parece muito redes neurais, né? Mas é o vínculo entre o que é algoritmo e o que é real, que é o coloridinho, né? O algoritmo é uma coisa seca branco, e cálculos matemáticos e tal. E o resto, ele flui para dar origem a uma coisa mais... viva, né? Mais dinâmica, mais de tecido, né? Então, essa que é a ideia. E a volta dela é que o conhecimento se auto é uma cobra na verdade, é do folclore africano, né? Ela se alimenta da própria sabedoria, né? Então, é uma evolução infinita, que a gente nunca vai saber tudo. Conhecimento leva ao conhecimento, que é o que você
falou o tempo todo aí. É vinculado, e uma coisa que é muito vinculado é com a matemática, que é a essência, e hoje em dia cada vez a gente fica mais maravilhado com a física também, mas a matemática é mais interessante ainda, porque ela é quase uma filosofia, né? Que é essa ideia do umbu, né? De você começar de uma coisa assim, que é uma ideia, e transformar numa realidade que muda, né? E que altera, e que melhora, né? E tudo é feito com a matemática, né? Todas as derivações eu estou aí cada vez mais assim, apaixonado com certeza. Como é, principalmente a lógica, né? Que é muito fantástico. E tudo isso daqui usa isso. E tem um menino nosso que é especializado na questão eles chamam de open source, né? É muito legal, menina, porque assim, são softwares que eles deixam aberto e todo mundo vai somando, que nem o Wikipedia antigamente. E vai somando e a coisa vai sendo muito melhor do que dos comprados. Então, ele vai indo e o pessoal vai criando coisa. Apareceu, que nem o DeepSeek ultimamente, que bateu no chat GPT, mas essa forma de fazer simulação computacional está muito interessante, porque está juntando gente do mundo inteiro para melhorar uma tecnologia que você pode fazer tudo, né? Melhor, né? Tanto no campo de automóveis, foguetes, barcos, a ciência humana está começando, né? Tem cada desafio lá que é inacreditável. Sabe, umas coisas assim, por exemplo, uma grande pergunta, né? A pessoa de 90 anos quebra o fêmur porque caiu ou porque ele quebrou e ela caiu, sabe? É umas coisas assim que só a simulação vai ver, porque o material pisoelétrico do corpo humano, se você ficar mexendo muito, ele cria que nem uma serra elétrica que corta. Então, se achava que as pessoas idosas caíam e quebravam o fêmur, é o contrário. É o contrário. E só foi possível saber estudando isso. E através desse monte de conhecimento junto, até um dos valores da SOF é assim, né? O todo, ele não é nada sem as particularidades, né? Então, e para tudo isso serve. Né? Então, vamos ver se a gente muda para cima, que nem uma mola, né? Legal, Jorge, parabéns, hein? Tá parabéns para você, para toda a galera aí da nós agradecemos. Sofiem. Para a Sofiem, a gente agradece muito a oportunidade aí, porque é muito legal falar de tudo isso. Tem mais alguma coisa que você queira falar eu acho que não abordou? Eu acho que tá completo. Era isso que a gente queria falar. E tomara que mais gente que assista, né? Falo para vocês, venha para cá, porque é um mundo para ser descoberto, sabe? Que vai facilizar. Da ciência e do investimento em pesquisa. Em pesquisa, eu acho Ninguém vai para frente, nenhum país vai para frente, não nada vai sem para frente sem pesquisa e sem conhecimento. Porque os poderosos sabem disso. Só tem poder quem tem conhecimento. Porque não adianta fazer as coisas sem conhecimento, né? Então, precisa de muita verba para isso. E é interessante, a gente fala muito isso, né? De que dinheiro, por exemplo, a gente foi muito tempo na parte do álcool, né? A gente foi os mais, como que se fala, né? A gente produziu o álcool mais barato do mundo. Aí, de repente, os Estados Unidos investiu 14 bilhões no álcool de milho. O álcool de milho passou. Ou seja, não tem gente mais inteligente que outra. Tem gente com mais suporte, né? Mais oportunidades. E aí a ciência vai assim. Mais investimento. Aí a gente chega ao ápice, né? Desenvolve o potencial do ser humano, né? Com essa base, né? Então venha para cá que nós estamos esperando vocês. Obrigada, viu, obrigado Jorge, vocês. Nossa, agradeço a presença todo foi mundo ótimo. Aí. Gente, vocês sabem, deem o like, compartilhem, se inscrevam no canal para a gente poder divulgar mais coisas tão boas como essa. Obrigada, Jorge. Obrigado a todo mundo aí e um grande ano para todo mundo. Para todo mundo. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima quinta. Ok.